Olá! Hoje o nosso vídeo será um pouquinho mais longo, mas muito bom. Eu quero bater um papo com você a respeito do desespero, né? E vamos pensar aqui a ideia de um desespero agudo. Como seria isso? É como se a vida do ser humano houvesse momentos de grandes nuvens carregadas, escuras, mas a tempestade chega, a chuva e a tempestade chega. Mas ela chega de uma força tão tremenda que sai destruindo tudo, querendo destruir moral, finanças, relacionamento, vida espiritual, família, né? E instantaneamente, nesse momento, né, do desespero que é instalado na sua vida, o corpo começa a sentir reações as mais diversas: sudorese, arritmia, um nó na garganta, tremuras, né, e uma alta carga de ansiedade. E você então, em desespero, começa a afetar o seu intelecto e você diz: putz, e agora? Ferrou. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? A desesperança é instalada instantaneamente. É como se você estivesse jogando um xadrez e o adversário diz checkmate. E ouvir checkmate na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar, nos relacionamentos é algo desesperador. Mas o que fazer então nesse momento? Essa é a função do vídeo. A função do vídeo é te auxiliar, te ajudar quando o desespero se instalar na sua vida. O que você deve fazer? Vamos começar com aquilo que você não deve fazer. Primeiro, o homem em desespero não deve fazer nada, absolutamente nada, no sentido de não tome nenhuma decisões. Todas as decisões tomadas em desespero são decisões inconsequentes, extremamente perigosas, tá bom? Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Pessoas angustiadas fazem coisas angustiadas. Então é importante que você não faça nada. E quem está próximo, não induz a fazer algo. Mande 24 horas, 48 horas, fica quieto em casa, tranquilo, sem pensar em nada e sem tentar fazer absolutamente nada. Não tome decisões, né? Em segundo lugar, nós devemos pensar em não use as redes sociais para sair espalhando a sua vida, reclamação. E você então começa a mandar zap para todo mundo, dizer que você está desesperado, que vai morrer, que vai fazer isso e aquilo. Por quê? Porque nesse ato desesperado de você sair falando para todo mundo o que está acontecendo com você, você tem algumas implicações muito sérias. Primeiro, muitas pessoas que você liga não têm nem um pouco de compaixão por você. E vão ouvir e vão ficar chateados porque elas estavam tranquilas, em paz, e você as perturbou. E além disso, essas pessoas correm o risco de pegar o que você falou e passar para outras pessoas de forma desvirtuada. Nós temos outro agravante, né? Além disso, que quando você começa a falar para todo mundo, quando você está em desespero, o lado emotivo, o lado emocional, ele suplanta um pouco o lado intelectivo, ou seja, o lado cognitivo. Então você, quando fala, você vai falar muito, sem pensar. E vai passar um tempinho, você vai encontrar-se com essa pessoa. Uma semana, 5 dias. E a pessoa vai te falar assim: oi, você tá melhor? Como que é? Você tá bacana? E você vai entrar no pânico 2, que você vai pensar: peraí, mas eu falei com essa pessoa? Tá, mas eu falei o quê? Eu não lembro o que eu falei. Você vai entrar em pânico porque você não lembra. Por quê? Porque quando você está em pânico, a memória ela diminui muito. Você não se lembra das coisas, tá bom? Então, muito cuidado com essa postura de sair espalhando tudo para a vida social, tá? Não faça isso. Escolha um amigo só, no máximo um. Até dois, na minha orientação, já começa a correr certos perigos, né? E terceira, acredite. Acredite que você vai sair dessa. Acredite que você tem uma solução. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele é programado de uma maneira tão maravilhosa que quando ele sente que o corpo está produzindo grandes tensões e você está em apuros, os próprios neurônios cerebrais começam a dizer um para o outro: olha, o nosso querido amigo está com problema, vamos ajudá-lo. E eles começam a pensar uma saída. Automaticamente já começam a formular: como é que nós vamos sair? E você precisa acreditar que não há problema no mundo, não há desespero nenhum que não seja ou que não tenha uma solução, né? Deixa eu contar uma historinha para você aqui que eu gosto
dela, né? A história diz o seguinte: um homem no passado não tinha celular, tá? Vamos pensar nessa história nesse contexto. Ele era um grande cientista, grande. E ele vivia andando em cidades, né? E ele sempre ia de carro, né? Carro antigo lá. E ele tinha um motorista fiel que levava ele em todas as palestras. E onde ele ia na cidade, ele dava palestra e voltava. E só que tinha uma peculiaridade. O motorista sempre assistia às palestras, sempre. Em determinado, depois de muitos anos, o cientista estava até cansado de tanta palestra, vai e vem, uma vida já estava monótona, né? E ele comentando com o motorista, disse: eu estou com a vida cansado, estou cansado de dar palestra. E o motorista disse: mas doutor, o senhor sabia que eu já ouvi tantas suas palestras que eu poderia recitá-la e falar tudo do jeito que o senhor fala? Até as brincadeirinhas, eu sei. E o doutor olhou para o motorista e falou: você sabe mesmo? Então fala aí para mim. E o motorista então começou a dar uma aula, na realidade, repetir tudo aquilo que ele fala. O doutor ficou espantado, disse: nossa, até pensei que era eu falando. E o doutor teve uma ideia: eu vou para uma cidade e lá ninguém me conhece. Uma cidade pequena. Vamos inverter, por que você não dá a palestra no meu lugar? É só você repetir tudo. E deixa eu ser o seu motorista, porque eu estou cansado, eu quero mudar a rotina. E ele disse: tudo bem, você que sabe. E eles então se trocaram, o doutor se vestiu de motorista e o motorista se vestiu de uma roupa de doutor palestrante, né? E lá foram para essa cidadezinha. Chegando lá, o motorista então, se passando por doutor, deu uma palestra brilhante, porque repetiu tudo aquilo. E no final da palestra, quando ele disse obrigado pela participação de todos, uma mão no auditório se levanta. E ele já ficou um pouco preocupado. E ele disse: pois não? E ele disse, levantou-se e se identificou. Era um outro doutor de uma cidade tal, rival daquele. E que não concordava com muitos pressupostos filosóficos, científicos e outros. E ele então disse: eu posso fazer uma pergunta ao senhor? E o motorista diz: claro, você pode, estamos aqui para isso. E ele então faz uma pergunta. Mas a pergunta dele foi uma dissertação, algo muito complicado, cheio de emaranhados, cheio de teorias, muito questionamentos ali. E quando aquele homem terminou de fazer a pergunta, olhou para o doutor, que era o motorista, e disse: e o que você acha então das minhas colocações, das minhas ponderações e dos meus contrapontos a tudo aquilo que você falou? O motorista parou, pensou, coçou o queixo e disse: meu querido colega, a sua pergunta é muito simples, é tão fácil. Eu não vi nenhum problema nessas perguntas suas, algo tão simples, que eu gostaria de deixar de responder a sua pergunta e quero convidar o meu motorista para responder a sua pergunta. Caramba! Gente, às vezes a solução está do teu lado. Às vezes a solução do seu problema está bem na sua frente e você não consegue enxergar. Porque a mente trabalha, a mente funciona, acredite, sempre tem uma saída, né? E por último, se o sintoma de desespero persistir por 10 dias, a 14 ou 15 dias, procure um psiquiatra. Procure para fazer uma avaliação mais precisa das suas emoções e ele vai saber o que fazer, tá bom? Você gostou do vídeo? Achou legal? Faz o seguinte, passe para alguns amigos, né? Compartilhe. Porque eu acho esse vídeo um vídeo extremamente importante, porque quem já passou pelos desesperos se identificou no que eu falei. E quem não passou, corre o risco de passar. Porque diz uma máxima de que todo mundo tem 15 segundos de fama no mundo. Mas eu digo, todo mundo também vai ter 15 segundos de desespero neste mundo, tá bom? Entre lá no meu Instagram, saúde.emocionaldf, tudo minúsculo e sem acento no U, saúde.emocionaldf. Me segue, se inscreva lá no meu canal, você vai achar lá o canal do YouTube, né? E que Deus te abençoe e tenhamos uns dias, muitos dias, muito atentos, porque as nuvens que pairam sobre nós nem sempre sopram brisa. Um abraço, tudo de bom para você.